Bom, vamos lá, abrindo o nosso Quinta Pauta. Quero trazer o assunto de hoje aqui do Quinta Pauta, um assunto importante para o Brasil, é o futuro político do Brasil, principalmente em questão de eleição e mandatos aí de todos os candidatos, sejam eles vereadores, de vereador a presidente. Vem aí a eleição unificada em todo o Brasil. O que é eleição unificada? Num único dia, nós vamos eleger todos os nossos deputados, vereadores, prefeitos, presidente, governadores, enfim, no único dia. Bom, e para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui o nosso querido Ricardo Gama, também temos hoje aqui o nosso querido Marcelo Rocha e, claro, Paulo Eduardo Costa, o nosso conde, que também está conosco para a gente debater esse assunto aqui do Quinta Pauta. Bom, vamos trazer a notícia para a gente entender. A proposta que prevê o fim da reeleição para cargos majoritários voltou ao centro do debate político nacional e reacendeu discussões sobre mudanças profundas no sistema eleitoral brasileiro. Trata-se da proposta de emenda à Constituição 12/2022, que tramita no Congresso Nacional e propõe alterações estruturais no modelo político do país. O texto já passou por discussões às Comissões de Constituição e Justiça, a CCJ, e ganhou novo fôlego recentemente, impulsionado por articulações políticas e pela repercussão nas redes sociais. Pelo modelo apresentado, as eleições de 2026 não sofreriam qualquer alteração, seria igual como foi em todos os anos, mantendo as regras atuais. No entanto, esse cronograma de mudança começaria a partir de 2028, quando as eleições municipais funcionariam como período de transição. E nesse cenário, prefeitos e vereadores eleitos teriam mandatos ampliados para 6 anos, com o objetivo de ajustar o calendário eleitoral. A principal mudança ocorreria a partir de 2030, quando seria oficialmente extinta a possibilidade de reeleição para cargos do Executivo, como presidente da República, governadores e prefeitos. A proposta busca, segundo seus defensores, reduzir o uso da máquina pública em benefício eleitoral e promover maior alternância de poder. Outro ponto relevante do texto é a unificação das eleições a partir de 2034, quando todos os cargos eletivos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, distritais, federais, senadores, governadores e presidente da República, passariam a ser escolhidos em um único pleito nacional. Além disso, a PEC estabelece a padronização dos mandatos em 5 anos para todos os cargos eletivos, o que representaria uma mudança significativa na estrutura política atual. Apesar da repercussão, é importante destacar que a proposta ainda não foi aprovada definitivamente. Para entrar em vigor, o texto precisa passar por votação em 2 turnos no Senado e na Câmara dos Deputados, com apoio qualificado dos parlamentares. Nos bastidores, a discussão divide opiniões. Enquanto alguns defendem que o fim da reeleição pode fortalecer a democracia e reduzir práticas eleitorais questionáveis, outros alertam para possíveis impactos da continuidade administrativa e na estabilidade política. Com isso, o tema volta ao radar político e pode ganhar força nos próximos meses, especialmente com a proximidade das eleições e o reposicionamento de lideranças nacionais. Bom, tá aí, a história é essa. Vamos começar aqui pelo Marcelo. Marcelinho, vê com bons olhos, é por aí o caminho, precisa de ajustes, qual a sua opinião? Santiago, é um avanço, né? Na minha visão, é um avanço, mas ainda, na minha visão, também não é a solução, né? Tem que tirar os caciques da cena. O voto, né, o eleito tem que ter poder para votar da forma que entender que tem que votar. Não é o líder partidário, a bancada, o líder de bancada que fecha-se numa salinha e escolhe o que os demais têm que votar. Senão continua sendo do mesmo jeito, só que de outra forma, né? Fica difícil. Tem que tirar o poder do cacique, tem que tirar o poder do líder partidário. O líder partidário é o grande câncer que tem hoje no Brasil. É o câncer, é o presidente, o vice-presidente do partido, é aquele que é eleito lá, o líder de bancada, sabe? Eles se fecham na salinha, fazem as combinações, determinam ali para onde vão as emendas, o que vai acontecer, quem fica com o cargo de não sei o quê, para onde vai e tal, e fazem os outros, né, de
de bodezinhos para que se encaminhem para o celeiro certo, assim dizendo. Né? Então, se não acabar isso, vai ser um avanço por conta de diminuição de gastos com eleições, né? Repetidas, ano 1, ano 3, ano 1, ano 3, ano 1, ano 3, que, na minha visão, também é um gasto desnecessário, mas se não tirar o poder do grande câncer que tem hoje dentro da política, que são os caciques e são aqueles líderes de bancada, né? Dando autonomia para quem foi eleito tem que ter autonomia para chegar lá e analisar com sua equipe técnica, com o seu jurídico, com os seus engenheiros, seja lá com quem for, desde que seja técnico, analisar a melhor forma de votar, né? Para que tenha liberdade para votar da forma que o Estado pede, que o Brasil peça, né? E, claro, o Estado, o município peça também. Então, Santiago, para mim, para fechar, é um avanço nas questões de menos burocracia e gastos, mas se não trabalhar essa questão do cacique e do líder partidário, ali, líder de bancada, líder não sei o quê, líder... Quem é eleito não pode ter líder, tem que ter a cabeça livre para votar da forma que tem que votar, né? Como a sua consciência manda, porque senão nada mais é do que um bodezinho, um gado para alguém, é um gado de alguém manda e ele obedece, e aí continua do mesmo jeito. Fica uma pergunta também nisso tudo, né, o Paulo Eduardo Costa, o que o Marcelo falou, que a gente concorda, legal, uma eleição unificada é bacana, tal, claro que tem os seus ajustes, que é o que nós estamos debatendo aqui, o Marcelo deu a opinião dele, e a gente começa a pensar em outros países que têm uma eleição assim tão grande, tem até referendos no meio também, né, se você é a favor do armamento ou não, quer dizer, entra um monte de temas também, né, na questão como é nos Estados Unidos. Mas lá a eleição ela dura uma semana, né? Não é um dia, né? Agora, o brasileiro, quando a gente vê que tem eleição que, por exemplo, para presidente e governador, que aí entra deputado federal, deputado estadual, senador junto, existe uma grande confusão em todas os pontos de votação, a gente vê fila, né? As pessoas ficam ali horas e horas, porque tem muita confusão, né? Embaralha a cabeça. Por mais que seja ali automático o voto, né? Na urna eletrônica, mas embaralha, porque a pessoa fica procurando número, fica querendo saber qual que é o candidato para não errar, porque se errar também não adianta, não votou ninguém. Você acha que essa questão aí de querer fazer uma eleição com todo mundo no mesmo dia teria que aumentar esse prazo também, ou seja, pelo menos um fim de semana para poder votar? Bom, vamos lá por partes. Pela primeira vez eu vou discordar do meu querido amigo Marcelo Rocha. E vou dizer por que eu discordo, Marcelo. É muito fácil dizer isso. O nosso povo está vendendo voto. Você sabe disso. As eleições municipais de São Vicente, por exemplo, teve mais de 50 ou 60 denúncias de gente que vendia voto. O nosso povo não sabe votar. Porque quem vende voto não tem dignidade. Eu não vou vender meu voto para tomar uma cerveja e depois ficar 4 anos ou 6 anos. Acho que, nesse aspecto, as eleições, ao contrário do que acontecem de 2 em 2 anos, devia acontecer todo ano, para que a gente criasse foco, para que as pessoas aprendessem a votar. Porque tem gente que não sabe a diferença entre um vereador e um deputado estadual, um deputado federal. O que faz um senador, né? A gente está aqui... nós temos conhecimento pleno, sabemos a missão de cada um, a função de cada um, lemos a Constituição, mas tem muita gente que não tem nem familiaridade com aquela maquininha de botar os dedinhos lá e votar, Ricardo. A pessoa não chega lá, como é que eu faço? É o númerozinho e aperto aonde? Então, com todo respeito, eu acho que a gente tinha que fazer o inverso disso. Primeiro, mandato de 6 anos, pelo amor de Deus. Imagina que você elege um estrupício, você vai ficar 6 anos aguentando o estrupício, mesmo que seja vereador. Aí já é demais também, né? Vamos criar a oligarquia do poder. O cara vai ficar 2 mandatos, fica 12 anos. 3 mandatos, 18 anos. Deus nos livre dessas tralhas todas que a gente verdadeiramente vê, e a gente vê tralha o tempo todo. Político ruim é o que mais tem neste mundo. Gente que está lá só para mamar nas tetas do governo e que se dane o povo. A gente conhece isso de fartura. Aqui na minha cidade, Deus me livre. Se eu começar a enumerar, ficaria 3 horas aqui, não teria tempo do programa.
O que nós temos que reduzir, e aí eu concordo com o que se manifestou aqui o nosso telespectador, o Eliseu Prado Ribeiro, é acabar com o fundo partidário. Isso sim tem que acabar. Acabar com a reeleição. Isso sim tem que acabar. Né? Nós temos direito aí. O Eliseu escreveu, tem que acabar com o fundo eleitoral e partidário também. Concordo plenamente com você, Eliseu. Tem que acabar com essa esbórnia de pegar dinheiro público para financiar a campanha para os mesmos. Porque você pode prestar atenção. Renova alguma coisa em algum lugar? Nós somos gente adulta, a gente sabe. Pergunta se a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo renovou-se. Renovou uma pinóia. Pergunta se a Câmara de Vereadores da sua cidade renovou-se. Outra pinóia, porque são sempre os mesmos. Aí o prefeito se reelege, o governador se reelege, e toda aquela estrutura fica preguiçosa. Porque quando a pessoa recebe salário e ela se reelege pela segunda vez, ela fica completamente relaxada. Já está no meu último mandato, posso ficar 2 vezes, agora dane-se. Se eu fizer qualquer porcaria, Ricardo, ninguém vai dizer que a pessoa está fazendo porcaria, não é verdade? Então a gente é obrigado a engolir isso. Eu, particularmente, acho que teríamos que ter eleição todo ano, até porque já tem cartório eleitoral que é pago pelo Estado, juiz eleitoral que é pago pelo Estado, urna eletrônica que é paga pelo Estado, portanto não ia aumentar prejuízo nenhum, e dividir com clareza vereador e prefeito, ponto, deputado estadual e governador, ponto, deputado federal, presidente e senador, ponto, mas com esse timing de pontuar, a gente soubesse quem a gente está elegendo, porque o povo, com todo respeito, como dizia Charles de Gaulle, o Brasil não é um país sério. Ele falava isso com muita clareza. E o povo definitivamente não sabe votar, porque vota por paixão. Você não vota pela competência, pela capacidade, pela habilidade, pela formação técnica. Não dá para comparar um analfabeto com alguém que é PhD, ou é doutor, ou é mestre, né? Não dá para comparar um cara que mal fala português com outro que fala 2 ou 3 idiomas. É muito diferente a visão. Ou de uma pessoa vivida, que já foi para o exterior, viu como é que é lá fora, como é que eles têm um processo de votação, como é que é o processo de vida. Aqui não, aqui a discussão se a urna vai ser eletrônica, se vai ser o papel, mas a essência da votação, a essência de quem a gente está elegendo, continua sendo uma tralha. Olha, Santiago, eu vou dar um exemplo simples. Você é um cara hipercapacitado, hipercoerente, um cara fantástico. Eu tiro meu chapéu para você, não porque não preciso puxar saco, você sabe disso. Você é um cara que lidera com grande vantagem a Sociedade de Amigos do Zé Menino, deveria ter sido eleito vereador com todo respeito, e nós elegemos quem? Vamos lá pesquisar. Mas tem gente lá que mal sabe escrever. Aí você fala, não pode ser. Então, é desqualificar quem tem competência. Votar é uma coisa muito séria. A gente não vota por indução. Eu vou votar só porque ele é de direita, eu vou votar só porque ele é de esquerda. Que bobagem! Vamos votar em quem é competente, quem tem capacidade intelectual, quem pensa, quem sabe falar, quem sabe redigir, quem tem um nível universitário, né? Vamos votar em quem tem uma cultura um pouco maior, que lê muito, que busca informação, como você faz, Santiago. E no final, a gente acaba aceitando. Você não foi eleito, a gente sabe disso, para mim é tristeza, mas tendo uma capacidade incomensuravelmente maior que muito que está lá. E você sabe disso também. A gente continua não sabendo votar. Portanto, para mim, uma vez só, vai ser uma catástrofe. O cara vai votar em senador, quem ele ia votar para vereador, outro vai votar para prefeito, quem ele ia votar para governador. Deus me livre. Para mim, eleição tem que ser ano a ano. 15 de novembro é para isso. 15 de novembro tem eleição, 15 de novembro tem eleição. Vamos virar rotina. Até que as pessoas passem a entender o que elas estão fazendo. Para quê? Aliás, não é só aqui, é no mundo inteiro. Porque lá nos Estados Unidos elegeram aquele babaca que está lá quase sendo deposto. O povo está indo para a rua. Ontem eu estava vendo televisão, domingo de Páscoa, tinham 12 milhões de pessoas na rua pedindo a cabeça do Trump. Você sabe de que eu estou falando. Então está na hora da gente começar a escolher melhor, para a gente não cometer os mesmos erros. Agora, juntar tudo numa eleição só vai ser catastrófico, pode ter certeza. Aí que não muda mesmo o sistema. Vão ser sempre os mesmos como está até hoje. É com você, Santiago. Bom, primeiramente agradeço, viu, Conde, o elogio, e a minha preocupação não é com aquele que não sabe escrever, é com aquele que sabe escrever e não legisla. Esse que é o pior, né? Agora, tem o Marcelinho aqui também, né? Uma pessoa super capacitada também, né? Só nessa mesa aqui, que com certeza seria o melhor prefeito para São Vicente em qualquer tempo, né? Essa que é a verdade, né? Sem dúvida.
Vamos nós, né, Conde? Agora, o Ricardo, essa questão que nós estamos falando aqui da eleição ficar tudo num dia só, que nem o Marcelo tem a razão dele, que eu concordo, porque não teria mais esse distanciamento entre as eleições. Porque um exemplo, aqui na cidade de Santos, a Audrey Clays hoje é vice-prefeita e também secretária de Educação, e ela desistiu em cima do prazo, ou seja, no sábado mesmo, às 8 horas da noite, ela já postou um filme dizendo que parece que a missão dela não iria estar cumprida se ela deixasse a prefeitura, mesmo sendo vice, por 2 anos. E também um trabalho que já começou na Secretaria de Educação. Então, eu acho que esse é o problema que muitos deles veem hoje. Porque o cara que, de repente, se candidata, ele tem que abandonar. Fica 2 anos para outro. Quer dizer, um trabalho que ele começou. Então, realmente, ele abandona. Essa que é a história, para tentar uma outra fórmula ali, para crescer politicamente, enfim, tem várias conclusões nesse pensamento. Mas aí vai ter que esperar 2 anos, e é o tempo de ele sair do circuito também, ou seja, não tem mais aquela propaganda, né? Não está mais na máquina, tem isso também. Como a gente poderia, então, equalizar? Porque esse problema que o Conde falou é o que eu vejo também, porque as pessoas vão se confundir totalmente, né? Aí vai muito mais fácil ela ir já com um livretinho pronto, né, que vai saber quem que está fazendo esse livretinho para ela votar lá e não errar, e para ser rápida, né? Ou então ela vai se confundir, quer dizer, não vai conseguir pensar em tantos nomes de uma vez, a não ser que seja que nem a gente, assim, que viva diariamente essa questão. Mesmo para a gente, muitas vezes é difícil lembrar o nome de um ou de outro. Então imagina para o brasileiro comum que está preocupado em correr atrás para ganhar o pão no dia a dia, como nós também, né? Mas como é que você avalia? É o começo de alguma coisa que pode ser melhorada, Ricardo? Com certeza, Santiago. Eu endosso as palavras do Conde com relação a termos grandes nomes na bancada. O Marcelo Rocha, ele ama efetivamente a cidade de São Vicente, é uma pessoa que sempre está ali denunciando, colocando dentro da ferida. O próprio Conde é um excelente nome, uma pessoa vocacionada com a educação, com a história da região, uma pessoa que tem um enfoque bastante voltado à educação, à cultura. É uma pessoa grande, são grandes nomes. Você, Santiago, nem se fala, você atua efetivamente no bairro do José Menino, você dá o seu sangue, você vai lá, seja de madrugada, a qualquer horário, para poder fazer o bem pela população. Então, são pessoas que fazem, mesmo sem remuneração, a diferença na vida das pessoas. Imagine se tivesse uma estrutura para poder trabalhar melhor, para poder colocar realmente o bloco na rua e fazer a diferença de forma mais efetiva e com recursos. Seria muito importante nomes como vocês na administração. Mas eu entendo que não deve ser mudada a regra do jogo. Vou explicar por quê. Eu acredito que não exista capacidade de compreensão, são muitos nomes. Então, você tem lá presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, é muita coisa. E você vai apequenar o debate com relação à cidade. Então, tem que ter uma eleição para prefeito, para vereador, para você debater a cidade, porque as pessoas vivem nas cidades. Então, você colocar o debate ali com mais ênfase, com mais cuidado, porque é muito nome. E outro debate específico, depois de 2 anos, para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e assim por diante. Então, a gente acaba escalonando. Eu entendo que tem que acabar com o fundo eleitoral, tem que acabar também com relação à obrigatoriedade de ter um partido político. As pessoas podem se candidatar, nem que se estabeleça uma cota, olha, pode ser, de repente, por estado, 1.000 pessoas podem se candidatar sem partido, porque os caciques não vão querer fazer essa alteração, porque eles pedem poder. Outra coisa muito importante é manter a questão da reeleição e manter mandatos de 4 anos, porque como o Conde bem pontuou, e o Marcelo também, 4 anos a pessoa pode mudar. De repente, 6 anos, 5 anos, fica muito difícil e o estrago fica muito grande. Então, escalonar isso daí, se a pessoa fez um ótimo mandato, poxa, reeleição, 4 anos. As grandes democracias prevêem a questão da reeleição. Então, é muito importante a gente manter do jeito que está a questão das eleições, mas fazer algumas alterações pontuais para se manter o foco em cada eleição. Cidade, tem que abrir o leque, você só analisar a cidade, depois você analisa o Estado e o Brasil numa outra eleição. É o meu entendimento. Uma coisa que eu reparei ali, a gente está falando desses 6 anos para vereador, é só para ajuste de calendário, né? Porque hoje a gente fica 2 anos, 2 anos atrás, vamos dizer assim. Então, para que chegue até ali a próxima eleição daqui 2 anos. É como se fosse hoje para presidente, né? Então vai chegar daqui 2 anos.
e depois vai ficar 5 anos. Aí é 5 anos todo mundo, né? E presidente, aí cada 5 anos é que teríamos uma eleição no Brasil. Segundo essa proposta, conforme nós falamos, ainda falta passar por 2 comissões, né? Então vão ter alterações, então por isso que é importante a gente também trazer o debate, né? Um debate de contribuição, para a gente começar a pensar em alguns pontos que a gente não estava pensando. Agora, Marcelo, só para a gente já ir para os finalmente, essa pergunta não poderia ficar fora. Todos nós concordamos numa questão, que é muito nome. Será que a política hoje não tem muita gente? Não já deveriam aproveitar também e cortar mais da metade dessa turma aí, Marcelo? Como é que você vê isso? Que tem muita gente, não tem a menor sombra de dúvida, né? O quadro está inchadaço, né? Você imagina todo esse valor que vai para político se fosse para saúde, educação e outras coisas mais, hein? Já pensou? Para estrada, né? Não precisaria nem de pedágio, né? Nossa Senhora, né? Nossa. Mas, assim, é legal aqui o programa, você vê que são opiniões nem tão antagônicas, né? Mas que são opiniões de certa divergência, mas que, no fundo, pensam o quê? No melhor, né? Estão buscando sempre o melhor para todos nós, né? E isso que é importante, e é isso que hoje a gente não consegue enxergar no Brasil, né? Porque a gente vê muita radicalização, pessoal, quando você tem um ponto discordante, já quer sair na porrada, tá louco, né? E isso não é assim que a gente cresce, né? A gente cresce exatamente aqui, né? Então, o Paulo trouxe opiniões que, de repente, já pensei aqui, posso mudar. O doutor Ricardo também, com as suas ponderações, a gente reflete. Nós também não temos o engessamento mental de falar, eu sou assim, eu estou certo. Para com isso. Se viver assim, pelo amor de Deus, não é monarquia, né? Aquela monarquia lá dos o Paulo conhece bem a história aí, buscar as histórias lá, mas da época lá que, pelo amor de Deus, não existia. Né? Oi? Da época dos feudos. Por lá. Olha, bem lá atrás, bem lá para trás. Me faltou o nome agora, mas enfim, acho que vocês entenderam. Né? Então, isso que é legal, né? A gente poder conversar, trocar essas ideias aí. Eu continuo aí, em certa medida, né, que eu acho que tem os caciques são um grande câncer, né? Se mudar, mas eu não vi nada na regra com relação ao cacique. Isso me deixa muito entristecido, né? Porque você coloca lá fantoche, né? E o fantoche não resolve, né? O fantoche não resolve. Não adianta você colocar uma pessoa com capacidade, como o doutor Ricardo, uma pessoa com muita capacidade, como você, o Paulo, todo mundo lá, e aí chega lá, você é podado. Aí complica, né? E se você não faz o que eles mandam, o que eles falam? Desculpa, a sua cadeira é do partido, então você não está atendendo, vou abrir processo aqui de ética, não sei o quê, e tira. Aí complica, né? Aí complica. Você quer fazer um trabalho digno e sério, aí chega lá não vou falar, mas aí tira da pessoa honesta que está lá querendo fazer um trabalho de bem para melhorar a vida do povo. Então, vamos ver o que vem aí, né? O que vem aí. Eu sou sempre mais partidário daquilo que gasta menos, né? Traz mais resultados, né? Traz mais eficiência e tudo mais, né? Então, você falou da vice-prefeita de Santos, que anunciou, né? Nós temos aqui o prefeito de São Vicente, que arregou. E aí nós temos aí os outros aí também que, de repente, se posicionaram, né? Então, aí vamos vivendo, né? Você vê, se tivesse só um mandato, né, não teríamos várias narrativas em rede social, né? Vamos ver, vai lá. O prefeito daqui fez, vou trazer um grande anúncio, tal, com o dinheiro do governo do Estado. Então, em uma situação que a cidade está quase em situação de calamidade, sabe? As pessoas estão pedindo socorro aí, quem anda pela área continental. Então, precisamos mudar isso daí, sabe? Precisamos dar mais transparência, mais eficiência, para que as coisas realmente aconteçam. Para quem precisa, para quem realmente precisa, que é o que a gente... E, volto a dizer, já disse em vários programas, tem muita gente que me desafia, mas não prova. A cidade tem recurso, e todas as cidades têm, hein? Todas têm, porque elas apresentam um plano orçamentário com previsão, com entradas e saídas. E tudo bate. Por que não acontece?
Me explica, por que não acontece? O que eles fazem para não acontecer? Olha, eu não vou dizer o que eles fazem, mas se colocar gente séria na linha de frente, você arruma o passado, alinha o presente e projeta um bom futuro. Porque, na verdade, o Marcelo, o que você falou, eu concordo plenamente. O prefeito de São Vicente, no seu segundo mandato, ele afinou, cara. Ele já está no segundo mandato. Ele está com a máquina na mão, ele já sabe quem vai sucedê-lo e essa pessoa sabe como continuar o trabalho. Então, seria um momento importante de ele vir para ser uma liderança que São Vicente perdeu há algum tempo, quando era o Márcio França. De lá para cá não teve mais nenhum representante para salvar São Vicente, né? Então, quer dizer, ficou perdida no tempo a cidade, né? Essa que é a grande verdade, sem uma liderança a nível nacional para poder capacitar a cidade, porque, poxa, São Vicente é lindíssima, cara. Se você tiver olhos para enxergar São Vicente, é uma cidade linda, ela não merece ser isso, ela merece muito, muito mais coisas. Como o Marcelo fala, existem recursos, né? Então por que não são usados? Porque tem a comodidade, né, Marcelinho? Ficar mais 2 anos lá sem precisar se prejudicar politicamente é muito mais fácil. E depois ainda indicar quem vai suceder você, né? Para você ficar ali na esbórnia, como se diz. Então a história é essa. Essa é a história. Por isso que nós precisamos de gente séria. E esse assunto é um assunto muito pertinente, que vem numa hora muito certa, porque é uma hora de ajustes. E para a gente começar a centrar aí o que temos que fazer pelo nosso Brasil, e para fazer pelo Brasil temos que começar pelas nossas cidades. Paulo Eduardo Costa, seu último comentário, fique à vontade aí. Só agradecer a todos vocês pelo carinho, agradecer aos nossos telespectadores, agradecer a você, Santiago, pelo carinhoso convite e o prazer de eu poder compartilhar esse programa com gente tão boa quanto Ricardo Gama e Marcelo Rocha. Eu gosto desses dois muito, são meus amigos, pessoas do bem, preocupadas com o bem. A gente diverge, às vezes, em algumas posições, mas a gente se respeita muito, se admira muito e se gosta muito. Então é muito, para mim, prazeroso estar aqui no Cidades em Debate. Eu vejo os resultados depois, porque eu recebo 50, 60, 70 WhatsApps, alguns me cumprimentando, outros criticando, e isso reside a democracia, de você poder externar, né, Ricardo, o que a gente pensa com toda a verdade, o Marcelo da mesma forma. Tanto que agora, nesse último tópico, o Marcelo falou, é melhor uma eleição só. A gente já discordou, disse, não, eu prefiro que tenha eleição todo ano, e vamos dividir isso para ensinar as pessoas a votar. Porque o que a gente viu aqui em São Vicente na última eleição foi compra descarada de votos. O cara dava R$150 e ganhava o voto. Pelo amor de Deus, isso, voto não se vende, voto é consciência, né? E a gente continua elegendo, por falta de opções, desculpe a palavra que eu vou usar, os mesmos estrupícios. E a gente continua com a mesmice, aquela rotina de vereador que acha que é zelador, prefeito que acha que já ganhou, dane-se, né? E as cidades continuam ruins. São Vicente está catastrófica. Se a gente parar um programa aqui para falar de São Vicente, meu Deus, você vai chorar, porque eu vou te passar tanta coisa, tanto barbarismo. Aliás, hoje eu passei em off para o Marcelo Rocha, e acho que para você, Santiago, eu não passei para o Ricardo, um barbarismo. Depois vocês leiam aí um barbarismo daqui, da nossa prefeitura. Eu vou passar para o Ricardo também, viu, Ricardo? Só para você ler, para você ter uma ideia das bobagens que estão acontecendo aqui, todo mundo leniente. Sabe o que é leniência? É o cara ver e fingir que não viu. É como ver um assalto e fingir que não é com ele. Ah, não é comigo, eu não vou dar pelota. Eu já contei aqui no programa que um empregado meu foi preso porque viu um assalto e não fez nada. Não gritou, não berrou, não reagiu. Acharam que ele era cúmplice. Você está lá, conivente, você não falou nada, está perto lá, não faz nada, você é bandido também. E foi preso. Uma pessoa boa, honesta, eu fui atrás, corri, contratei advogado, resolvi a situação. Uma pessoa honesta, que foi taxado de conivente ou cúmplice porque não reagiu. Afinal, o assalto não era com ele, como ele me disse. A gente não pode fazer isso. E os políticos continuam achando que são os reis da cocada preta. Tem político que acha que é Deus. Pelo amor de Deus, e as cidades tão ruins assim. Como é que pode uma cidade como a nossa, e o Marcelo sabe disso, com 340 mil habitantes, sendo 2 hospitais? Pô, é uma vergonha um negócio desse. Uma universidade pública com um curso. Pô, é gozação, só pode ser piada. Então você começa a ver a cidade esburacada, quando chove enche de água, já estão apelidando de São Veneza, não é mais São Vicente, né? Daqui a pouco estão financiando gôndolas para a gente poder sair de casa. Porra, Santiago, é brincadeira. E os políticos continuam os mesmos.
E quando não, passa de pai para filho. Ah, não concordo com isso, com todo respeito. Sem reeleição seria o ideal, porque renovaria forçosamente gente nova. Bom, que Deus nos abençoe e que na segunda-feira que vem estejamos aqui para a gente continuar criando essa polêmica e o nosso telespectador tão fiel a gente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Santiago. É com você. Bom, antes de trazer aqui as considerações finais do Ricardo, vamos trazer o resultado da pesquisa. Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira brigam nas redes sociais. Quem tem razão na sua opinião? 31% Eduardo e 69% Nicolas. Então, acho que o Nicolas está com razão nessa briga. Doutor Ricardo, fica à vontade aí, seu último comentário, considerações finais. Santiago, a palavra é gratidão, gratidão a você, gratidão à audiência, aos nossos mestres do debate, o grande Marcelo Rocha, o homem que efetivamente ama São Vicente, o nosso querido Conde, uma pessoa também talhada ao sucesso, talhada na cultura, na educação, uma pessoa que ajuda muita gente em segredo, até porque é da alma dele, é do coração dele fazer isso. Você, Santiago, que está ali no bairro José Menino, fazendo a diferença através da Sociedade de Melhoramentos, você vai ali, coloca a pauta em dia, conversa com as pessoas, cobra as autoridades, faz o diferencial na vida das pessoas. Então, são pessoas aqui dessa bancada que gostam do povo, que gostam de fazer a diferença e querem ver o progresso da sociedade. Então, agradecer ao nosso público por nos ouvir, por nos colocar assim nas suas casas e nos seus celulares para fazer a diferença na vida de vocês também. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Marcelinho, seu último tchau. É um prazer estar aqui com você, com meus queridos irmãos de coração, Dr. Ricardo, Paulo Eduardo Costa e a nossa querida, amada, estimada audiência. Semana começando, vem muita coisa pela frente, vamos ficar atentos, porque, olha, Santiago, você vai ter assunto pra caramba aí para trazer para a bancada aí, para os comentários. Tomara, Deus te ouça. Então tá aí. Deixar um abraço a todos. Acho que acabou apertando o botão errado lá, o Marcelo, mas tranquilo. Ele já deu a despedida dele, a gente também já vai se despedir. Agradeço a sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Nosso querido Paulo Eduardo Costa, Ricardo Gama, Marcelo Rocha e a nossa audiência. Muito obrigado. E amanhã, o Marcelinho acho que voltou aqui, ó. Deixa só, né? Voltou aqui. Apertou errado o botão aí, né, Marcelinho? Eu ainda falei isso. Vai estar valendo. Então, tchau para vocês, obrigado pela audiência, pelo carinho. Amanhã, às 11h45, estaremos de volta com mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espero outro. Até lá. Aí.